A mulher alce é um mito que existe entre os nativos americanos. A maioria das aparições é relatada como um ser inofensivo, que aparece para pessoas como um sinal de fertilidade. Sua aparência é híbrida entre mulher e alce e também pode seduzir homens, levando-os para sua morte. Apesar de ser considerado um mito, existem dezenas de documentos atestando a aparição para nativos americanos. Black Stick Men são entidades enigmáticas que são um dos mais recentes avistamentos de criptídeos. No entanto, eles estão ligados a seres antigos, retratados em alguns desenhos de cavernas, que alguns grupos acreditam ser sinais de antigos alienígenas ou viajantes extradimensionais. São seres humanoides que se assemelham a desenhos de bonecos de palito. Além disso, Black Stick Man não possui características faciais, sejam olhos, nariz ou boca. Apesar do nome, especula-se que esta espécie é totalmente sem gênero. Disse que os Black Stick Men variam em altura, alguns variando de um humano normal a vários pés de comprimento. O que é especialmente peculiar sobre essas criaturas é como elas parecem ser inteiramente bidimensionais. Eles supostamente não possuem sombra, e seus métodos de comunicação também não são claros. Testemunhas relataram que Black Stick Men são carregados eletricamente com eletricidade estática, sendo o palpite mais comum. Ao contrário de outras criaturas paranormais, os Black Stick Men não estão conectados a nenhum evento paranormal em particular. Em vez disso, eles se manifestam sem muitos avisos. Quanto à origem desses humanoides, existem várias teorias. Uma teoria afirma que, por causa de seu físico bidimensional, muitos concluem que provavelmente eram nativos de outra dimensão. Outras teorias inferem que os Black Stick Men são na verdade entidades semelhantes a pessoas das sombras. O Black Stick Man também é teorizado como entidades emocionadas, que não estão conscientes de seus efeitos na humanidade e simplesmente desejam viajar. No entanto, não há confirmação definitiva de que os Black Stick Men estão relacionados ao fenômeno Shadow People. Muitos afirmam ter visto esses seres sempre que se sentiram cansados ou tensos. Mothman, o Homem-Mariposa, é uma suposta criatura sobrenatural, que teria aparecido em Charleston e Point Pleasant, entre novembro de 1966 e dezembro de 1967. Sua aparição estaria associada ao acontecimento de futuros desastres. A criatura é estudada e investigada pela criptozoologia, sendo portanto um criptoide. O primeiro avistamento atribuído à criatura alada aconteceu em 12 de novembro de 1966, por 5 homens que estavam cavando uma cova em um cemitério perto de Clendenin. Eles viram uma figura humana de cor marrom e com asas. A criatura sobrenatural começou a ser vista em Ohio a partir de 1959, quando sobrevoou rapidamente o pátio da mulher de um médico. Trata-se de uma borboleta gigante e apenas se atreveu a mencionar o incidente para algumas pessoas. O som foi descrito por outras testemunhas, em locais e dias diferentes, como sendo emitido por um grande rato. Após essas visões, o Mothman passou a ser visto com mais frequência em Point Pleasant, onde ganhou a notoriedade que se espalhou pelo mundo, sobretudo entre os anos de 1966 e 1967. Foi descrita como sendo uma aparição de olhos fumegantes vermelhos, de um ser alado muito grande. Observações foram relatadas em Mason, Lincoln, Logan, Canava e Nicholas. A maior parte da população permaneceu cética, mas a histeria das testemunhas que se multiplicavam rapidamente era muito real. Um dos casos mais notórios ocorreu na tarde de 15 de novembro de 1966, ao passarem de carro por uma fábrica abandonada de TNT, perto de Point Pleasant, Virgínia Oeste. 2 jovens casais avistaram 2 olhos enormes, de 5 centímetros de largura e 15 centímetros distantes um do outro, ligados a uma coisa que tinha a forma de um homem, mas maior. Talvez entre 1,82 e 10 metros de altura. E tinha asas grandes recolhidas nas costas. Os olhos eram gnóticos, as testemunhas concordaram. Quando o ser começou a se mover em direção à porta da fábrica,
Os 4 entraram em pânico e fugiram. Logo depois viram a mesma criatura, ou semelhante, na encosta de uma colina perto da estrada. Ela abriu as asas, que pareciam de morcego, levantou o voo e seguiu o carro, que àquela altura estava a 160 km por hora. Disse um dos 4 ao investigador John Aquel que ele nem bateu as asas, ficava acompanhando-os de cima. As testemunhas disseram ao xerife interino Milad Al-Shiad que ela emitia um ruído de um disco tocado em alta velocidade ou um guincho de camundongo. E seguiu-os pela rodovia 62 até a divisa da cidade de Point Pleasant. Uma explicação possível está relacionada a Egyptian Hall, que foi uma conhecida casa do mistério, um centro de ilusionismo da família dos mágicos Maskelyne, sendo o mais famoso, Jasper Maskelyne, que para alguns, na verdade, o nome acrônimo do agente oculto Magister Maskmelin, um mágico espião desaparecido no começo da Segunda Guerra Mundial. Mas, segundo outras versões, Egyptian Hall depois de sua demolição, deixou vestígios de estranhas cavernas, que serviram para acobertar um esconderijo de uma certa organização secreta de agentes conhecidos como Lanterns denominada The Seven Circle, que se utilizava da expansão de algumas linhas do metrô da região de Piccadilly, para ter acesso a toda a cidade de Londres através de seus túneis subterrâneos. Essas afirmações estão descritas nos relatórios do Serviço Secreto Inglês, e estão pouco a pouco sendo liberadas ao domínio público,